Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um podcast do Vida em Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, estou aqui para trazer informação para vocês, para trazer convidados especiais, para falar de assuntos que têm tudo a ver sobre saúde, qualidade de vida e também bem-estar. E claro, né, tudo isso acaba trazendo também transformação pessoal e insights valiosos para ativar vidas, para fazer com que você cada vez mais leve esse conhecimento que que a gente traz aqui nesse podcast para sua vida, para você entender, isso faz sentido para você? Onde você pode melhorar? Se isso faz sentido, então fica aqui nesse podcast que hoje eu tenho um assunto muito especial, que é para falar sobre a saúde mental. Gente, a saúde mental é muito importante. E não adianta falar de equilíbrio sem falar de saúde mental. E claro, quem está aqui é um médico renomado, Dr. Ivar Brange, que está aqui com a gente, que é neurologista, né, e trabalha com esse foco de doenças mentais, também com saúde mental. Doutor, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Andréa. Bom dia, boa tarde, né, a todos aí ouvintes, aos seguidores do podcast Vida em Equilíbrio, aos ouvintes da Bahia Notícias. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui para a gente conversar. É uma atividade que eu gosto bastante, além de atender e de assistir os pacientes, mas de transmitir conhecimento, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre essas condições mentais, condições neuropsiquiátricas, aprender a se prevenir, aprender a reconhecer as suas características, em prol de uma vida mais saudável, de um equilíbrio pleno, né? Um equilíbrio entre saúde mental, saúde física, ou seja, a vida em plenitude. Pois é, imagino que no seu consultório você deve receber muitas pessoas, né? Porque cada vez mais, com essa correria, né, que a gente vive hoje, ou tá no automático, ou tá com muitas tarefas, eu vejo que existe uma tendência aí, talvez, de surgir doenças mentais, né, doutor? Estou errada ou eu estou correta? Porque não, você está correta. Eu acho que tem um cansaço mental, acaba trazendo problemas na memória e muitos outros problemas, né? E quando, claro, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo na nossa vida, né? O nosso corpo, ele vai falando, ele vai trazendo sinais. Isso, com certeza. Né? Então, assim, quais são os primeiros sinais que a gente tem que observar para primeiro entender quando eu estou doente mentalmente? Quando isso tem uma probabilidade de acontecer comigo, por exemplo? Isso, a sua pergunta já traz alguns elementos, né? Realmente a gente está vivendo uma época de aumento da incidência, da prevalência de condições neuropsiquiátricas. Eu costumo dizer que toda época da história humana tem um marco epidemiológico, né? Nós tivemos uma época das doenças infecciosas, nós tivemos a época em que as doenças, as neoplasias, os tipos de câncer foram muito... houve um aumento de prevalência. Depois tivemos a época das doenças cardiovasculares e hoje, sem dúvida, a gente vive uma época do adoecimento psíquico, né? Do adoecimento neuropsiquiátrico. E dos fatores, você mencionou na sua própria pergunta, que são as multitarefas, né? O cérebro humano, ele não é preparado para realizar múltiplas tarefas simultaneamente. Ao longo da nossa evolução, nós não fomos preparados para essa atividade, né? E nós assumimos culturalmente, as transformações culturais, as transformações tecnológicas nos impuseram essa tarefa de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas isso tem um custo, um ônus, né? Pois é. Que é a dificuldade atencional, a maior ansiedade, a alteração da qualidade do sono, a fadiga mental, o cansaço, a irritabilidade, a impulsividade. Então, todas essas características que eu falei, repetindo, ansiedade, depressão, alteração do estado de humor, dificuldades com o sono, impulsividade, irritabilidade, compulsões, né, dificuldade de controlar o comportamento, de controlar nossos desejos, todas essas características são sinais de que algo pode não estar funcionando corretamente em termos de controle ou de uma condição neuropsiquiátrica em equilíbrio. Nossa, é verdade. Agora, o burnout, né? Ele também se classifica, né? Com isso, o né, burnout doutor? também entra dentro dessa característica de uma doença do mundo contemporâneo. Que é um excesso, na verdade, né? Talvez de foco no trabalho, seria o estresse. Ele é causado pelo estresse, exatamente? O burnout é uma situação de sobrecarga física e emocional decorrente da relação com o trabalho, né? Da relação Sim. que se constrói com o trabalho. Necessariamente não significa um tempo de trabalho excessivo ou uma carga horária excessiva.
pode ser até uma carga horária adequada, mas se houver uma pressão, uma situação de abuso ou de negligência, ou uma situação de estresse emocional intenso, de uma cobrança intensa por entrega de resultados, por entrega de prazo, ou feedbacks realizados de maneiras inadequadas, ou um acidente de trabalho, trabalho em condição insalubre, tudo isso pode levar a uma situação de burnout. Claro, então dá um desgaste mental e claro que vai afetando o corpo, né, e muitas outras consequências, né? Sim. Além disso, eu vejo agora que está muito em alta a questão do TDAH. E, de fato, a gente não sabe mais quem tem TDAH e quem não tem. Porque acaba que muita informação, né? Tanto os jovens quanto nós, adultos, né? Muita gente vendo muita informação. E a mente fica acelerada e aí todo mundo agora está dizendo que tem TDAH. De fato, o que é? Quem são as pessoas que, de fato, têm esse diagnóstico de TDAH? Bom, vamos lá. Primeiro é importante dizer assim, que realmente há um aumento no número de casos de TDAH e também um aumento no número de diagnósticos. Sim. Ou seja, muitas pessoas chegam na idade adulta, até mesmo na senilidade, na velhice, sem terem acesso a uma avaliação adequada e tendo características compatíveis com o diagnóstico de TDAH. Né? O diagnóstico de TDAH ele foi se modificando ao longo do tempo, desde que ele foi descrito até ter os critérios diagnósticos definidos atualmente, que foram publicados em 2013, então são muito recentes. Né? E existem alguns critérios, algumas normas técnicas, científicas, que nós devemos seguir para apresentar esse diagnóstico de TDAH. O que acontece hoje é que realmente se banalizou esse diagnóstico. Né? Muitas pessoas recebem o diagnóstico tardiamente e falam assim, mas isso não vai mudar mais nada na minha vida, porque eu já vivi muitos anos com isso. Mas há sim um impacto mesmo com o diagnóstico tardio. Né? Mas existe como, então, a gente reverter esse quadro de TDAH? Existe a pessoa como tratar. Melhorar ou até parar? Muitas vezes, na vida adulta, quando a pessoa com TDAH chega na vida adulta, a dificuldade atencional não é mais o problema principal dela. Tá? Porque a capacidade atencional ela conseguiu modular, ela conseguiu se organizar para superar essa dificuldade atencional. Mas a prevalência de comorbidades, de condições associadas é muito grande. Então, eu digo que TDAH sempre anda de mãos dadas com a ansiedade. É muito comum TDAH associado à ansiedade. Junto com isso, a prevalência de depressão, de transtorno do sono, de compulsão alimentar e suas consequências, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, de dificuldade de controle de impulsos, como uso abusivo de bebida alcoólica, uso de outras substâncias ilícitas, comportamento impulsivo, comportamento ilegal, imoral, é muito mais... A prevalência é muito maior em pessoas com TDAH. Então, há um espectro grande de sintomas, de características associadas ao TDAH. Aquela criança que foi desatenta e hiperativa, ela se torna um adolescente impulsivo, desorganizado, com dificuldade de gerenciamento do tempo, com dificuldade de organização do espaço, do ambiente de trabalho, de gerenciamento emocional, né? Uma tendência a ter vínculos muito transitórios. Então, o índice de divórcio é muito maior na população com TDAH, o índice de desemprego ou de troca de empregos frequentes é muito maior na população de TDAH. Tem pesquisas que mostram que na população carcerária a prevalência de TDAH chega até 40% em alguns estudos. Então, é muito grande o comportamento ilegal, a infração legal em pessoas com TDAH. Agora, como é que de fato a pessoa tem certeza que ela tem TDAH? Ela precisa fazer... É fundamental uma avaliação médica. Uma medicação seria médica um neurologista, por exemplo, o único a pessoa ou psiquiatra, ou um psiquiatra, ou um neuropediatra, ou um neuropsiquiatra também, ou um psiquiatra infantil, né? Que tenha domínio desse assunto, né? Desse tópico. Porque essas condições todas que a gente está falando aqui, TDAH, ansiedade, depressão, elas não têm marcadores, né, biológicos. Né? Eu não faço TDAH através de um exame. Possa ser uma ressonância magnética funcional, exames de sangue. Esses exames não confirmam o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de uma avaliação médica bem detalhada. Através de comportamentos? Através de comportamento, de entrevista com os familiares, de entrevista com pessoas que convivem junto. Uma longa entrevista com a pessoa, né, que suspeita que tem TDAH. E considerando também as possibilidades que podem simular o TDAH. Então, hoje, o mais comum é ansiedade. Né? Toda pessoa ansiosa vai ter um déficit atencional. Mas não necessariamente o TDAH, todos de TDAH têm ansiedade. Não necessariamente. Mas não necessariamente a pessoa ansiosa tem TDAH. É isso? Ela pode...
Que eu acho que tem uma confusão aí, porque tem muita gente ansiosa que se acha. Eu vou voltar com um TDAH. pouco, então. Vamos falar um pouco sobre dificuldade de atenção. Déficit Sim. de atenção. Déficit de atenção hoje talvez seja uma das queixas mais frequentes no consultório do neurologista. Tá? Dificuldade atencional. Por quê? Porque se eu me envolvo em múltiplas tarefas simultaneamente, se eu estou aqui conversando contigo e eu vou acessar aqui minha rede social ou meu e-mail, eu vou ter uma dificuldade atencional. Né? Como eu disse, o cérebro humano não é preparado para múltiplas tarefas. Né? Essa capacidade de trocar de atenção, o foco da atenção, nós temos. É uma via neurológica que todos nós temos, mas ela é facilmente fatigável. Sim. A gente vai se cansar muito mais. Então ela vai falhar. E aí nós vamos ter dificuldades de criar memórias e posteriormente vou ter dificuldade de encontrar palavras ou de lembrar do que nós conversamos aqui, porque eu fragmentei a minha atenção. Uhum. E hoje, com o excesso de estímulos que nós vivemos, então é o estímulo da rede social, do celular, da televisão, do trabalho, da família, dos boletos para pagar, esse excesso de estímulo leva a falhas atencionais. Então, dificuldade atencional é muito prevalente. Outras condições, por exemplo, uma noite de sono ruim, ou de poucas horas de sono, ou de sono de qualidade ruim. No dia seguinte, eu vou ter mais dificuldade para manter a atenção, para manter a concentração, eu vou ter mais impulsividade, irritabilidade, tendência à compulsão, a buscar alimentos de índice glicêmico elevado, carboidratos livres, em decorrência de uma noite de sono mal dormida. Se isso se perpetua, 2, 3, 7, 30 noites de sono ruins, eu vou construir um comportamento baseado em dificuldades atencionais, dificuldade de gerenciamento emocional, dificuldade de organização, um quadro muito semelhante ao TDAH. E memória também, mas que é causado por uma insônia crônica. Sim, e a memória também é muito afetada, né? Isso. Porque fica difícil a pessoa realmente ter essa capacidade de memorização com pouco sono, né? Com esse descanso. Porque, na verdade, o sono é um descanso que o corpo dá, né? Onde a mente, de fato, ela é como se a água que está ali meio turva, a poeira baixa um pouco e aí ela faz uma renovação. Seria isso, assim, falando de uma forma bem simples? Sim, o sono, a gente não pode pensar o sono como um momento de silêncio cerebral. Sim. Na verdade, o sono é um momento de muito dinamismo, de atividade elétrica cerebral dinâmica e com alterações hormonais e de metabólitos que são produzidos pelo cérebro em cada fase do sono. Então eu tenho um período do sono que eu vou ter um pico de liberação de hormônio de crescimento, que é importante para formação de tecido muscular, que é importante para o sistema imunológico. Eu vou ter um momento de queda do cortisol, que é um momento de redução do estresse orgânico. Eu vou ter um momento de redução da temperatura corporal, que eu vou descansar os tecidos, que os tecidos vão se regenerar. Então o sono é um momento dinâmico. Por isso que é importante a gente ter foco na quantidade e na qualidade do sono. Claro. Né? Não é apenas dormir 7 ou 8 horas, né, que a gente aprendeu, tem que dormir 8 horas, mas como está o seu sono? Como você está despertando? Você realmente desperta de uma maneira... Você descansa durante a noite? É um sono reparador? Né? Porque, voltando à questão do TDAH, o que acontece hoje com super diagnóstico, às vezes o diagnóstico é equivocado? As pessoas fazem um questionário de perguntas de TDAH e elas preenchem aqueles critérios ali naquelas perguntas. Mas aquelas perguntas não avaliam as condições associadas. Não tem lá nos critérios diagnósticos como está o sono dessa pessoa, se ela está ansiosa, se ela está depressiva. E essas condições simulam as características de TDAH. Então, realmente, tem muita gente com TDAH, mas que tem outra condição. Na verdade, essas pessoas que dizem que têm TDAH e têm outra condição, elas têm dificuldade atencional. Dificuldade atencional causada por ansiedade, por depressão, por insônia crônica, por uso de substâncias, por abuso de álcool, por exemplo, por bipolaridade, uma condição que se confunde muito com TDAH. Então, por isso que a avaliação médica tem que acessar todos esses outros diagnósticos possíveis que podem levar a características semelhantes ao TDAH. Claro. E o fator das pessoas, por exemplo, não conseguirem terminar o que faz, né? Que é muito da função do multitarefa. Isso. Ela começa alguma coisa, não tem foco. Não significa necessariamente que ela tem TDAH, né? E não significa, sim, justamente. Significa? Não significa. Não exatamente. Significa. Então, assim, o ideal... E terminar tarefas também seria por exemplo, um exercício, um hábito, né? Que seria interessante que as pessoas terminem a sua tarefa. E quem não termina, por exemplo, deixa as tarefas incompletas, tem mania de começar uma coisa, né? E não terminou a outra. Tudo isso também já é algo para a gente observar na nossa vida, no nosso é importante observar, mas não rotular como TDAH. Porque as pessoas com TDAH têm realmente dificuldade em completar projetos de longo prazo. Sim. Mas
A dificuldade de completar projetos de longo prazo pode ocorrer devido a múltiplas outras condições. Um ponto, por exemplo, que eu vou trazer aqui, que é uma característica, perfeccionismo. Sim, a pessoa verdade. perfeccionista, ela tem dificuldade de controlar, ela demora um prazo muito maior, porque ela nunca está satisfeita com a qualidade do trabalho que ela entrega. Então ela fica adiando, ela fica procrastinando, ela vive momentos de ansiedade, ela deixa aquele projeto de lado para depois ela retomar, até que um dia alguém fala com ela, não, tá perfeito, tá ótimo, vamos concluir dessa maneira. Claro. Então, perfeccionismo é uma situação. Depressão é outra situação. Né? A pessoa com depressão tem dificuldade em manter a atenção concentrada, a energia que um projeto de longo prazo necessita. Ansiedade também, insônia que a gente falou, e TDAH também. Claro. Tá? Agora, qual a melhor forma das pessoas cuidarem para amenizar mais essa situação do TDAH? Sempre começa pelo autoconhecimento. Ótimo. Né? Reconhecer essas características, né? Se autoavaliar, estar atento às características e reconhecer algo que eu também falo muito isso no consultório, reconhecer os sinais do corpo, né? Porque Sim. a gente vive um momento de tanto estímulo atencional, de tantas multitarefas, que muitas vezes a gente não reconhece os sinais que o nosso corpo está dando. Né? Então, é muito comum, assim, por exemplo, quando eu pergunto para uma pessoa... o que você... eu fiquei com raiva, né? O que você sentiu naquele momento? E a pessoa fala assim, deu vontade de gritar, deu vontade de sair correndo. Eu falei assim, não, isso não é sentimento. Isso é comportamento. Eu gritei, eu agredi a pessoa. Isso é comportamento. O que você sentiu? E se você for perguntar para a grande maioria das pessoas, nós estamos perdendo a habilidade de nomear os nossos próprios sentimentos. Exatamente, é verdade. A gente não sabe mais o momento que a gente está com raiva, que a gente está com mágoa, que a gente está irritado, que a gente está cansado, que a gente está tenso, preocupado. Tudo isso se mistura. Né? Porque é tanta informação, é tanta demanda por pressão, entrega, né? Uhum. é tanta pressão que nós estamos nos confundindo em relação aos nossos próprios sentimentos. Então, assim, despertou, você passou por uma noite mal dormida, dá uma olhada na sua agenda, vê o que é aquilo que é mais complexo, que você pode deixar para um outro momento, ou fazer logo de manhã, que a gente tem um pouco de energia maior, porque se você dormiu mal, vai ser um dia mais desafiador. Você vai ter mais dificuldade atencional, você vai tender a se estressar mais, a ficar mais irritado. Então essa monitorização, esse autoconhecimento é fundamental para o gerenciamento da nossa saúde, tanto da nossa saúde física, mas também do nosso estado psíquico. Claro, com certeza. Acaba que as pessoas querem correr para entregar no tempo aquelas suas tarefas que ela não conseguiu fazer antes. Isso. Aí vem o estresse, né? O estresse daquela correria, da falta do planejamento. Bem, em relação às doenças também, tem a questão que é muito comentada sobre o Alzheimer. Existe um crescimento dessa doença hoje ou não? Por exemplo, eu vejo sendo muito mais se falar hoje de Alzheimer do que antes. Será que a quantidade de informação mesmo que a gente está tendo acesso, né? Justamente esse diagnóstico de muita coisa, multitarefas, o sono ruim, porque muita gente também passa a tomar medicamento para dormir. É um comportamento isso que está tendo mais atual? Veja só, a doença de Alzheimer realmente há um aumento no número de casos por um fator apenas concreto, que é o aumento da população idosa, né? Porque o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, o envelhecimento. Existe uma idade, então, que já tem a probabilidade. Geralmente acima de 65 anos de idade, né? Começa a se considerar como fator de risco para a doença de Alzheimer. Quando ela ocorre antes dos 65 anos, nós chamamos de doença de Alzheimer de início precoce. Quando ela é de início precoce, a gente tem que ficar um pouco mais atento quanto à possibilidade de uma alteração genética, de uma condição familiar que aumenta o risco de doença de Alzheimer precoce. Mas, quando ela ocorre após os 65 anos de idade, que corresponde a mais de 90% dos casos, nós estamos falando de uma doença genético e comportamental, relacionada aos nossos hábitos de vida. Mas qual a probabilidade da pessoa ter realmente Alzheimer? Se qualquer pessoa tem esse risco? Todos nós temos risco. Envelhecer significa acumular risco de doença de Alzheimer e outras doenças. Mas tem a questão genética também que deve ajudar muito, né? Não ajuda tanto quanto nós imaginamos. Tá? Porque o que acontece? No mecanismo genético da doença de Alzheimer, nós temos situações que, se você tiver aquele gene, se a pessoa nasceu com aquele gene, ela vai desenvolver doença de Alzheimer e às vezes até com 40 anos de idade. Porém, isso é menos de 2 ou 1% dos casos e não há casos descritos desses genes em famílias brasileiras. Tá? Então, no Brasil, a gente não fala nessas grandes famílias que têm diagnóstico de doença de Alzheimer de início precoce. Na grande maioria dos casos, no Brasil, a doença de Alzheimer ocorre por uma interação entre fatores genéticos
e fatores comportamentais, que são os fatores que nós chamamos de fatores epigenéticos. Por quê? O nosso comportamento, se eu fumo, se eu faço uso de bebida alcoólica, se eu sou sedentário ou faço atividade física, eu consigo silenciar alguns genes e eu consigo estimular a ação de outros genes. E hoje a gente trabalha com conhecimento de fatores genéticos de risco para a doença de Alzheimer, mas também fatores genéticos protetores para a doença de Alzheimer. Então, alguns fatores de risco que eu já mencionei: sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, depressão não medicada, não tratada corretamente, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, déficit auditivo, traumatismo craniano, principalmente traumatismo craniano de repetição, que ocorre, por exemplo, em jogadores de futebol, em pugilistas. São situações que aumentam o risco da doença de Alzheimer. Na verdade, são 12 fatores. Baixa escolaridade. Sim, né? Hoje, no Brasil, os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer são, além do envelhecimento populacional, a baixa escolaridade, porque a criação de redes neurais intelectualizadas, né, de redes neurais mais complexas, é protetor para a doença de Alzheimer. É porque o estudo ele ajuda, né, a trabalhar essa questão neurológica, né? Você acaba ativando mais o seu cérebro e vai aprendendo, e esse aprendizado é bom neurologicamente para as pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Aí é como se ela estivesse ativando o seu cérebro sempre. Isso. Né? Ótimo. E seria, por exemplo, quais hoje comportamentos a gente pode buscar para não ter esse risco, né, de ter realmente Alzheimer no futuro? Por exemplo, já a questão acabou de falar agora, a questão da leitura seria um deles, mas uma prática de atividade física, alimentação, o que mais pode ser, assim? A gente fala de alguns pilares da saúde cerebral ou da saúde mental saudáveis, né? Esses pilares são a prática regular de atividade física, né? No mínimo 5 dias por semana, e atividade física de moderada intensidade. Assim, qualquer atividade física. Isso que eu ia perguntar, não necessariamente uma específica, né? Não, qualquer atividade. Qualquer atividade física é melhor do que o sedentarismo. Certo. Mas o melhor é pelo menos de moderada intensidade. Tá? Se você quiser ainda ter um plus, você pode colocar aí 30 minutos, 2 vezes por semana de atividade física de alta intensidade, você vai proteger ainda mais. Ótimo. Então, atividade física é um fator, alimentação saudável, aí também não há nenhuma dieta específica, mas preferir alimentos naturais, evitar os alimentos industrializados, multiprocessados, esses realmente devem ser evitados a todo custo. Evitar o uso de carboidrato fino, né, de alto índice glicêmico, tratar a depressão, se houver, cuidar da saúde do corpo, então evitar hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e alterações do colesterol, por conta das alterações vasculares que essas condições levam, incluindo o comprometimento da circulação cerebral, né? Evitar a solidão, que é uma outra epidemia que a gente vive hoje. Então, a solidão também a socialização é um fator protetor e a solidão é um fator de risco para a doença de Alzheimer. E os cuidados do sono, né? Um sono adequado também é um fator protetor. De preferência, o sono com medidas comportamentais, né, que a gente chama de higiene do sono, mas, se não for possível, você pode recorrer a alguns medicamentos adequados, medicamentos que não causam dependência e que mantêm a arquitetura do sono, respeitando as fases diferentes do sono. Evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, né, são esses fatores que vão proteger o nosso cérebro para um envelhecimento saudável e também proteger de outras condições neuropsiquiátricas durante a vida. Ótimo, que bom. E realmente, assim, falando daqueles exercícios, né, cerebrais, a gente sempre fala de caça-palavras, muda a rota, tudo isso, de alguma forma, vai trabalhando também para você trabalhar sua memória. Isso. É como se fizesse um outro aprendizado, né, quando você faz esse movimento. Né? Tudo isso é interessante, mas eu acho que assim, é mais enriquecedor se você está envolvido na criação, no treinamento de uma habilidade. Ou aprendendo uma nova habilidade, um novo conteúdo, e de preferência que você tenha um bom envolvimento emocional com essa atividade. Então, dentro dessas habilidades, eu incluo aí curso de idiomas, curso de áreas de interesse, história da arte, história da fotografia, história política, né? Práticas, cursos de culinária, ou cursos da história de Salvador, de geografia. Então, se a pessoa envolver no conhecimento que tem significado, que tem relevância,
que está em sintonia com os valores culturais dessa pessoa, é ainda muito mais valioso do que fazer palavra cruzada. Né? Bacana. Porque a palavra cruzada, você vai ficar muito bom em fazer palavras cruzadas. Mas você não vai transferir esse conhecimento para, raramente, né? Pode até acontecer, mas é muito raro de você transferir esse conhecimento para outra área da existência, do convívio social. É porque você vai criando novas sinapses, né? Isso vai trazendo um refresco, assim. Novo aprendizado para você, e o cérebro, isso é um desafio. E é bom a gente desafiar também, né? Nosso cérebro, né? É necessário, essas atividades cognitivas devem ser desafiadoras, né? Sair da zona de conforto e realmente apresentar um desafio para o cérebro. E o que mais impede a nossa memória realmente de ser saudável? Porque eu vejo falhas de memória, ela acontece não só com pessoas de Alzheimer, no nosso dia a dia também. Tem a questão, acho que, da idade, mas também tem a questão dessa correria louca que a gente vive. Então, como a gente também pode evitar essas falhas de memória? As falhas de memória têm muita relação com as falhas atencionais. Não aqueles fatores que eu falei relacionados às falhas atencionais se aplicam também para a dificuldade de memória. Né? Uma noite de sono mal dormida ou a insônia crônica, uso de bebida alcoólica, efeito colateral de medicamentos é muito comum. Na prática do consultório, pessoas me procurarem porque têm falhas de memória, mas estão em uso de medicamentos sedativos ou estão em uso em dose excessiva de alguns medicamentos para tratar diversas condições que podem causar dificuldades de memória, até medicamentos que não são prescritos para as condições neuropsiquiátricas, prescritos por outras condições. Sim. Por exemplo, tem medicamentos da classe dos antihipertensivos que podem causar dificuldade de memória, medicamentos anticonvulsivantes que podem causar falhas de memória. A própria fadiga mental, o cansaço, a ansiedade, a depressão, a dificuldade auditiva em idosos é um ponto que a gente tem que estar atento. É muito comum o idoso com dificuldade auditiva, ele passa a se isolar mais, ele passa a se comunicar menos, ele tem menos iniciativa para o convívio social e como ele não está escutando bem, ele não vai captar todo o conteúdo e aquilo se expressa como dificuldade de memória. Entendi. Mas na análise a gente observa que há, na verdade, uma dificuldade sensorial, de receber o estímulo para que o estímulo de receber a informação para que a informação possa ser transformada em um conteúdo de memória. Então, assim, a questão social é muito importante, né? Que a gente tenha, principalmente o idoso, que ele tem uma tendência de ficar mais um pouco isolado hoje. Eu acho que é a tendência normal, natural. Então, que a família... só os idosos, os adolescentes estão trancados em seus quartos. Né? Exatamente, os adolescentes também. Vamos falar um pouco até sobre os adolescentes, que é bem interessante, porque eles têm muito mais esse fator hoje, eu acho, mais focado para os adolescentes, TDAH, né? Na verdade, eu já ouvi falar que os adolescentes e as mulheres são mais tendenciosos ao TDAH. Dentro dessa característica epidemiológica da vida contemporânea, essa é uma outra característica, né? Que é o adoecimento neuropsiquiátrico cada vez mais precoce, cada vez mais cedo na vida. A gente já sabe, assim, há algumas décadas, que muitas das doenças neuropsiquiátricas da vida adulta, elas têm início na adolescência, né? Como bipolaridade, depressão, ansiedade, TDAH. São condições que começam na infância e na adolescência com o pico aí em torno dos 15 anos de idade. Mas o que nós estamos vivenciando é um momento da prevalência do número de diagnóstico dessas condições. Né? Pela primeira vez, acho que na história da humanidade, os adolescentes estão adoecendo mais do que os idosos. Né? E adoecendo de condições neuropsiquiátricas. Olha, E isso é um alerta porque um diagnóstico neuropsiquiátrico na adolescência está para uma doença mental na vida adulta, assim como o tabagismo está para o câncer de pulmão na vida adulta. Nossa. Então, este diagnóstico de doença neuropsiquiátrica na adolescência é um fator de risco robusto para uma vida adulta com uma condição mental. O nervosismo, ele é um comportamento dessa questão desse momento que os adolescentes estão vivendo? O nervosismo que é uma impaciência, nervosismo, imediatismo, que é uma característica do nosso tempo, né? O imediatismo, Sim. A impulsividade, o tempo acelerado, né? O mundo acelerado é uma característica do nosso tempo. Mas que acaba trazendo estresse, né? Que a gente que você já trouxe aqui. Se transforma em estresse crônico. Mas não é apenas o nervosismo, né? Ou a gente não pode medicalizar ou patologizar, né? Transformar o nervosismo em um diagnóstico mental, que muitas vezes é uma questão cultural, é uma questão de
daquele adolescente, daquele jovem, vivenciar as frustrações da vida, né? Porque a vida vai apresentar para eles frustrações. Então a gente vê muitos jovens, muitas crianças que não são apresentados às situações desafiadoras da vida, não vivenciam as frustrações da vida e aí explodem em irritabilidade, alterações de comportamento, em agressividade, nervosismo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também para não transformar características de comportamento, que são características próprias do contexto em que a pessoa está vivendo, em uma condição médica, né? Todas essas situações que nós falamos, quando eu falo de condições neuropsiquiátricas, ansiedade, depressão, TDAH, transtorno do sono, dificuldade de controle de impulsos, bipolaridade, são situações que eu chamo de situações biopsicossociais. Ou seja, elas têm um fundamento neurobiológico, o cérebro dessas pessoas realmente funciona de maneira diferente, há alteração na liberação de neurotransmissores, na modulação de neurotransmissores, há áreas cerebrais que deveriam estar mais silenciosas e elas estão predominando naquele momento, mas elas são também os sintomas que resultam de condições psíquicas, da construção da vida dessa pessoa e sociais e culturais. Elas são reflexo da vida do momento que nós vivemos. Uma vida mais acelerada, uma vida com muita tecnologia, com uma muita vida informação, individualizada, né? Com muita informação. Então, todas essas condições resultam de um tripé. Né? Condição neurobiológica, e aí entra as características genéticas, os fatores que nós herdamos dos nossos pais, condições culturais e história de vida, os valores, os símbolos que nós construímos ao longo da vida. Quais são as formas que as pessoas podem buscar para ter mais a saúde cerebral, buscando profissionais, por exemplo? Você como neurologista, mas existe o neurocientista, qual a diferença até do neurologista para o neurocientista? Existe também os psicólogos. Qual é melhor? Isso. Seria usar um pouco cada recurso, cada profissional? A neurologia é uma especialidade médica, né? Então essa já é uma diferença. A neurologia é uma área da medicina e o neurocientista não é uma área exclusiva da medicina. Né? Tanto que nós temos muitos neurocientistas. Estudam o sistema nervoso, mas não necessariamente. Nós temos muitos neurocientistas de renome que são psicólogos, que são antropólogos, né? Porque você pode estudar a neurociência direcionada a uma determinada época da vida. Historiadores podem ser neurocientistas. Você pode estudar a neurociência em outros animais e aprender com o comportamento animal, fazer análise também em comparação com o comportamento humano, né, ou características semelhantes, fatores genéticos, organização cerebral semelhante ou diferente entre diferentes espécies, veterinários, né, diversos biólogos, né, podem ser neurocientistas. Para ajudar essas pessoas, né, quem ela deve procurar? Neurologista, psiquiatra, psicólogos, e se for na infância também os psicopedagogos, são assim, especialidades que vão ajudar bastante essas pessoas, a depender da característica de cada um. Que bom. E quanto melhor, né, mais rápido essa pessoa identificar que ela precisa realmente buscar um profissional, Sim. mais fácil ela consegue ter o diagnóstico e também cuidar de uma doença mental, né? Sim. Quais hoje, dentro da sua área, vejo que você participa muito em congresso, palestras, hoje existem temas muito abordados em relação a doenças cerebrais? Sim. Quais são hoje, que está mais em evidência, por exemplo? Hoje a gente estuda muito doença de Alzheimer, tanto métodos de diagnóstico, de uma assertividade maior no diagnóstico, o diagnóstico mais precoce. Eu costumo dizer que a doença de Alzheimer está no momento de transição também, porque era uma doença que significava uma sentença, né? A pessoa recebia o diagnóstico e ele era excluído da sociedade. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas vão receber o diagnóstico de doença de Alzheimer cada vez mais precoces, cada vez com maior assertividade, com capacidade de confirmar esse diagnóstico. E como vai ser mais precoce, essas pessoas vão permanecer inseridas na sociedade por muito mais tempo. Então, a doença de Alzheimer, esse diagnóstico está deixando de ser uma sentença para ser um diagnóstico com o qual todos nós vamos conviver. Todos nós vamos conhecer alguém com doença de Alzheimer que pode estar trabalhando, que pode estar no nosso núcleo social ou no nosso núcleo familiar. Então, é importante a gente conhecer essas características para vencer os preconceitos, vencer os estereótipos e incluir essas pessoas na vida social plena. Outras condições muito prevalentes são o TDAH, o transtorno do espectro autista, né, que também está vivendo um momento aí de transição, né, com muito diagnóstico, identificação de casos de nível de suporte mais leve, então várias pessoas com diagnóstico tardio. Hoje também, com certeza, cada um de nós conhece alguém que está no espectro autista e a gente deve conhecer essas características para vencer os estereótipos e promover a inclusão dessas pessoas.
E outras condições relacionadas ao envelhecimento, né? Doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, são condições aí que estão em muita relevância em estudos. Ah, ótimo. E existem hoje também medicamentos que já estão estudados para melhorias disso? Sim, já está ajudando as pessoas? Sim. Existe alguns que você pode citar aqui? Sim, assim, para a doença de Alzheimer, hoje a gente tem medicamentos que podem ser utilizados em fase muito precoce da doença. A desvantagem, que são medicamentos muito caros para acesso a um grupo populacional muito restrito. Mas a população hoje mais carente, existe hoje um tratamento ou ajuda do governo? Alterar, isso existe. Existem medicamentos que podem alterar a evolução da doença. Sim. Tá? São medicamentos que vão atuar em determinadas vias de neurotransmissores que estão alterados na doença de Alzheimer. E medicamentos também que vão tratar as alterações de comportamento, as alterações do sono, que são muito comuns em pessoas com doença de Alzheimer. Cada um, na verdade, vai fazer uma função, né? Isso. E o canabiol, é canabiol, né? Canabidiol, exatamente. Como esse, né, vamos dizer assim, essa planta, já existe um estudo que pode ajudar em relação a isso? Sim, vários estudos. Mas existe hoje muito preconceito ou não? Já está sendo usada realmente? Existe ainda, mas cada vez menor, né? Eu prescrevo canabidiol há cerca de 5 anos, né? Faz parte do meu receituário. Hoje, antes ainda algumas pessoas recusavam. Né, formulado é isso? Seria dessa forma? Não, na verdade você já encontra em farmácias, em farmácia da rede convencional, com algumas limitações em termos de conteúdo, porque tem norma da Anvisa que deve ser seguida. E eu trabalho muito com medicamentos importados, mas é uma importação legalizada. A pessoa faz o registro da sua receita no site da Anvisa, no portal gov.br, é autorizada a importação, ela recebe em casa o medicamento, né? E a cannabis sativa é uma planta que ela tem mais de 100 compostos reconhecidos com potencial efeito terapêutico, né? E quando a gente fala em medicina canabinoide, eu estou falando de um sistema dentro do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide. Ou seja, nós temos receptores para essas moléculas, né? Assim como eu tenho um receptor para o diazepam, que é um benzodiazepínico, né, que é usado desde meados do século XX, eu tenho um receptor no meu organismo para submoléculas que estão presentes na cannabis sativa. Mas qual é o efeito dela na pessoa? Aí depende da composição do composto que está sendo utilizado. Sim. Tem moléculas, como que você mencionou, canabidiol, canabinol, canabigerol, que são moléculas sem o efeito psicoativo. A pessoa vai tomar esse medicamento, ela pode ter um controle da sua ansiedade, redução do apetite, melhora da qualidade do sono, sem qualquer efeito psicoativo, de sentir o barato que a planta causa. E existem compostos que têm a molécula que causa o efeito psicoativo, que é o THC. Né? E aí, quanto maior a concentração de THC, maior a sedação e maior também o risco de efeitos psicoativos. Então, maior o risco de a pessoa ficar um pouco sedada, de ficar um pouco letárgica, que é o efeito do canabidiol. Portanto, assim, o uso da medicina canabinoide exige um domínio do conhecimento dessas moléculas, né? E cada prescrição vai depender da história da pessoa, da indicação clínica e da intensidade dos sintomas. Então, por exemplo, o uso de canabidiol para tratar crises convulsivas em crianças com epilepsia de difícil controle é completamente diferente do uso do canabidiol para o tratamento de dor crônica ou para o tratamento da insônia crônica. A gente vai usar outras moléculas. Também pode ser usado na insônia. Pode ser usado na insônia. Agora, não tem nenhum também. tipo de dependência, né? Ela não causa esses efeitos que não, poderiam o causar. tratamento com medicina canabinoide não causa dependência. Interessante. Bem, quais mais dicas você pode trazer aqui para as pessoas realmente alimentarem a saúde? Quer dizer, não envelhecerem o seu cérebro tão precocemente, né? Porque é importante, porque todos nós estamos envelhecendo, essa é a tendência, e a gente precisa trazer saúde, qualidade de vida, né? A gente precisa realmente ter essa preocupação. Porque a saúde do cérebro, eu acho que é uma das principais, né, doutor? Isso. Porque ela que vai movimentar todo o resto. Você está saudável mentalmente, tem uma questão aí do seu comportamento, né? Seu corpo sentir fisicamente, né? Então, os resultados eles vão vir muito assim desses atos que você tem de cuidar do seu cérebro hoje, né? Da sua mente, do seu cérebro, né? Bom, todo mundo acho que já ouviu falar de check-up anual, né? De check-up cardíaco, né? De ir ao cardiologista fazer. Que a maioria das pessoas fazem isso, né? Isso. A Academia Americana de Neurologia, ela recomenda o check-up neurológico para todas as pessoas acima dos 50 anos de idade. Então, essa é um conselho importante, né? Se você tem mais de 50 anos de idade,
procura um neurologista para fazer uma avaliação adequada. Não significa necessariamente fazer exame, fazer ressonância magnética. É fazer uma entrevista, né, analisar o seu estado cognitivo, suas condições de memória, de atenção, de planejamento, capacidade de organização, avaliar a coordenação motora, né, o corpo como está, o sistema neurológico como que está, e se há alguma doença sistêmica que pode ter repercussão sobre o sistema nervoso central. Por exemplo, um exemplo assim, trivial. Nós sabemos que pessoas que são vegetarianas têm um risco maior de deficiência de determinadas vitaminas, como vitaminas do complexo B, que a deficiência dessas vitaminas é um fator de risco para dificuldade de memória, até mesmo para alterações do controle motor, para alteração visual. Então, a dosagem de vitaminas deve ser feita periodicamente, a suplementação indicada. Né? Algumas vacinas, hoje nós sabemos que a vacina regular para gripe, a vacina antipneumocócica, a vacina para herpes zoster na população idosa, ela reduz o risco de doença de Alzheimer. Então, uma avaliação com o neurologista que tem experiência nas doenças associadas ao envelhecimento pode promover uma intervenção precoce e redução do risco dessas condições. Né? Tanto condições neuropsiquiátricas como condições neurológicas que ocorrem diretamente da afecção cerebral. Entre elas, principalmente o acidente vascular cerebral, né? A isquemia cerebral, que está muito associada com hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e alterações do colesterol. E no caso da criança, né? Você falou até que seria interessante a partir dos 50, mas uma mãe, por exemplo, já pode estar vendo algum comportamento que seja realmente importante? Em crianças, já levar? Existe uma controvérsia, porque a recomendação norte-americana, existe uma controvérsia, assim, tem algumas entidades norte-americanas que recomendam que toda criança deve ser submetida a uma triagem para autismo hoje, devido ao aumento da prevalência de autismo na população americana. Tem uma idade, por exemplo, para começar? Se não me engano, até por volta dos 2 anos de idade. Não tenho certeza. Essa informação a partir dos 2 anos de idade. Mas eu não tenho certeza, porque a população infantil não é a minha área principal de atuação. Mas e também não é um consenso. Existe uma outra linha de orientação de outras entidades que recomendam que essa triagem deve ser feita apenas se houver alguma suspeita de autismo ou de alteração do neurodesenvolvimento. Tá? E os pais devem estar atentos ao comportamento dessa criança. Né? Se ela tem um comportamento muito opositor, muito desafiador, se ela tem alteração do sono é um sinal muito comum de autismo na população infantil. A capacidade de comunicação, o desenvolvimento da linguagem e a interação social. Como essa criança brinca, como ela compartilha brinquedos, como ela compartilha interesses. Tudo isso deve ser observado para levar essa criança para uma avaliação. Mas o autismo, ele já começa a ser percebido já desde cedo, né? Uma criança muito nova. Não existe casos de ser descoberto depois? Já de uma criança na adolescência, por exemplo? O autismo, o transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento. É uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, ela ocorre devido a alterações do processo de neurodesenvolvimento no início da vida, no início da infância. Mas, alguns casos são muito sutis. E a pessoa pode se desenvolver, pode criar vínculos sociais e ter o diagnóstico tardio com as características autistas. Tá? Ela pode ter até um desenvolvimento da linguagem adequado e depois ela passa a ter algumas características autistas. Tem várias teorias, na verdade o autismo não é uma condição totalmente explicada, mas tem várias teorias relacionadas ao desenvolvimento cerebral, à formação de novas sinapses, ou alterações da neuroplasticidade, né, que é o processo de modificação do cérebro, que pode levar ao transtorno do espectro autista. Assim, bem interessante. E assim, hoje, como neurocientista, neurologista, você também pratica, eu vejo sua página bem interessante, você também tem esse modelo de vida, né? Qualidade de vida, está trazendo sempre mensagens interessantes. Fale um pouco da sua página, do seu trabalho para as pessoas conhecerem, poderem te seguir também. Ah, legal. Bom, meu Instagram é Ivar Brand Neuro, né? O Instagram é a principal rede social onde eu falo sobre esse conteúdo. E como você disse, eu falo sobre saúde cerebral, né? Hábitos de vida que promovem uma boa saúde cerebral e, consequentemente, uma saúde mental. E eu falo também sobre as doenças associadas ao envelhecimento ou à neurodiversidade, principalmente TDAH e transtorno do espectro autista. E eu busco praticar isso através de conhecer esses pilares para a boa saúde cerebral. Então, socializar, encontrar os amigos, fazer atividades cognitivas desafiadoras, que a própria profissão já me impõe isso, né? A necessidade de estar estudando constantemente. Momentos de pausa, de relaxamento, né? Prática de yoga, prática de meditação, isso é muito importante, né? É muito valioso
para a construção de uma resiliência cerebral, de um cérebro mais resistente. Acalmar a mente naquele momento, né? Tipo, diminuir um pouco os pensamentos, né? Para poder focar no corpo, respirar. Isso é muito bom. Na verdade, é assim, não ter apego aos pensamentos, né? Isso, porque vai não ter, né? Não existe não ter. Os pensamentos, eles vão ocorrer, exatamente. mas a gente aprender que eles são nuvens passageiras, né? E que tudo na vida é passageiro, na verdade, né? Então a gente deve não ter apego a esses pensamentos e aprender a se acalmar um pouco mais, a dominar a respiração, a ter atenção aos sinais do corpo, né? Pratico atividade física também regularmente. Tento cuidar do sono, é um desafio, então já tirei o celular do quarto, o celular não entra mais para o quarto, uso outro tipo de despertador, desligo as telas um pouco antes do horário de dormir, né, para diminuir esse estado de alerta antes de dormir e poder ter um sono saudável, de boa qualidade e natural, né, que é um sono fisiológico. A melatonina, ela precisa de escuridão total, né, para poder começar a fazer efeito, né, no corpo, né? A gente precisa. É legal também tomar esse medicamento, essa suplementação. A melatonina é um medicamento, é um suplemento, né? Ela é produzida naturalmente pelo organismo. Ela precisa da luz do sol durante o dia para ser produzida e da escuridão à noite para ser liberada. Então a gente precisa dos ritmos circadianos, né? Se expor à claridade e se recolher e escurecer à noite. E isso é uma das causas de insônia, né? O excesso de iluminação artificial até o horário de dormir. A suplementação com melatonina, ela é saudável quando bem feita. Agora, ela também tem efeitos colaterais. Tem risco de efeitos colaterais, risco de sedação durante o dia, de acordar muito sedado, risco de hipotensão postural, de hipotensão arterial pela manhã, principalmente em idosos. Então, ela deve ser feita com cautela, né? Não é uma automedicação, não é uma panaceia que vai resolver. E tem um prazo, né, doutor, também, né? Para tomar, né? Não Isso, ficar muito tempo. Toda substância utilizada no tratamento da insônia deve ter um prazo, né? Porque o tratamento ideal da insônia é através de hábitos comportamentais. Isso, exatamente. Tá? Então é escurecer o quarto, ter um quarto em boa temperatura, silente, né? Silencioso, ter uma rotina, um horário que você vai dormir e que você vai despertar, porque o cérebro gosta dessa rotina, né? Ele vai aprender, ele vai ser treinado a criar a atividade elétrica propícia para o sono naquele horário. Não, é incrível como essa questão da rotina é importante, porque acaba que realmente a gente acaba acostumando, né? Nosso cérebro acostuma com aquilo e a gente entra ali naquele efeito, um meio que automático, mas que também é positivo, né? Em alguns casos, como o sono, por exemplo, né? Poxa, muito bom esse bate-papo, adorei aqui sua participação, espero que você em casa também tenha gostado. Pena que a gente está chegando no final, mas assim, muito interessante. Eu quero que você deixe também a sua página para as pessoas seguirem, não sei se você já falou. Isso, falei o meu Instagram, Ivar Brand Neuro, aí lá tenho acesso ao meu site, ao TikTok, a outras redes também. Para quem quiser também marcar uma consulta, eu lá já estou aqui interessada. Também tem o link lá. Que ótimo. Então, gente, procura aí o doutor, tá? O Ivar, com certeza você já deve estar aí se olhando, você já se identificou com alguma coisa que já foi dito hoje, já tem os insights também, são interessantes, a gente vê esses insights e realmente, né, olhar se faz sentido para a nossa vida. E se você gostou, eu quero que você curta, quero agradecer também ao doutor Ivar por estar aqui comigo, por estar aqui com a gente, e até o próximo, por favor, eu quero que você venha mais vezes aqui para a gente ter esse bate-papo interessante sobre a mente, sobre a saúde mental, como é importante, né? Então, gente, fico por aqui, Andréa Cunha, um grande beijo, até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.